Alolha. Bem-vindo a um mundo de cores, agradáveis brisas e o espírito Alolha. Bem-vindo às Ilhas Havaianas. Hipona. Em havaiano significa misturado, variando em cor ou textura, algo de caráter diferente. Hipona é o Havaí. Tão variado quanto as cores de um arco-íris, o Havaí é como nenhum outro lugar na Terra. Considere esta aventura o seu pedaço do arco-íris havaiano. Bem-vindo ao Playground do Rei. Agora é seu. Onde Kamehameha se divertia com seus seguidores, agora você pode compartilhar as ondas e a areia, caminhar pelas trilhas de palha e aproveitar as praias, os coqueiros e as cachoeiras. Da terra rompida e no silvo do vapor vulcânico, elas foram formadas. Das águas tépidas do Pacífico Norte, elas surgiram para formar uma cadeia de ilhas, pedaços de resíduo vulcânico que se transformaram no que muitos consideram um paraíso. Situadas sobre a placa do Pacífico enquanto ela se desloca ao longo do tempo, as ilhas foram empurradas debaixo do mar por meio de uma pluma vulcânica quente na placa. Esculpidas por rocha derretida vinda das profundezas da Terra, as ilhas tomaram forma ao redor dos vulcões. Ilhas de muitas ilhas sendo empurradas ao longo da fenda do Pacífico deslizante pelos últimos 70 milhões de anos. Destemidos. É a palavra para descrever os primeiros polinésios que descobriram as ilhas há mais de 1.200 anos. Enquanto os europeus hesitavam em navegar com seus navios para além do alcance da terra, os polinésios cruzavam o Pacífico à vontade, milhares de milhas em canoas grandes o suficiente para transportar passageiros, comida e carga. Navegando pelas estrelas e traçando rotas por formações de nuvens e ventos, os exploradores nativos remavam centenas de milhas por dia. Acredita-se que uma viagem dessas, partindo das Ilhas Marquesas, tenha levado o primeiro grupo de exploradores polinésios às Ilhas Havaianas em algum momento antes do ano 500 depois de Cristo. As ilhas que esses primeiros exploradores colonizaram eram muito parecidas com as terras do Pacífico Sul que eles haviam deixado para trás, e os polinésios eram mestres em transformar as paisagens intocadas do Havaí em lares habitáveis e acolhedores. Durante centenas de anos após a primeira chegada, os polinésios mantiveram o contato aberto entre o Havaí e seus parentes dos mares do sul, permitindo mais migrações para o recém-descoberto arquipélago. Quem vai fazer dinheiro Yahoo?
Historiadores acreditam que o primeiro passo a partir das Marquesas foi dado para a ilha de Kauai. E foi em Kauai, em 1778, que o capitão James Cook pisou pela primeira vez no que ele chamou de Ilha Sanduíche, em homenagem ao Conde de Sanduíche da Inglaterra. Ao descobrir as ilhas para o mundo ocidental civilizado, Cook encontrou uma população de cerca de 30 mil havaianos em Kauai. Esse foi o início de uma cultura do Pacífico nas ilhas, que mostraria uma mistura de nacionalidades guiadas pela suave influência polinésia. Quando Cook encontrou as ilhas, elas estavam sob domínio de reis nativos em guerra. Em 1790, um jovem guerreiro iniciou sua tomada metódica das ilhas. Kamehameha tornou-se o único soberano de todas as ilhas em 1810, e um período de paz se seguiu, acompanhado por um crescimento constante. O rei guerreiro lutou para manter a integridade cultural das ilhas enquanto as adaptava às influências ocidentais. As influências religiosas ocidentais chegaram às ilhas no início dos anos 1800. Escolas, o alfabeto havaiano e costumes sociais ocidentais foram introduzidos por missionários protestantes. As liberdades religiosas foram garantidas por Kamehameha III em 1839. O final do século XVIII viu as ilhas do Pacífico envolvidas nos caminhos do comércio e dos negócios. A indústria baleeira foi um dos principais motores desse surto de atividade nas águas do Pacífico ao redor das ilhas havaianas. O comércio floresceu à medida que os baleeiros atracavam nos portos para descansar e se divertir, e para trocar tecidos, bugigangas e armas por frutas, legumes e carne fresca. Bem adentro do século XIX, o comércio continuou a prosperar. Isso levou as ilhas à Era Moderna, mas trouxe consigo o charme e o mistério do seu passado polinésio, além da calorosa amizade de sua herança nativa. Na Oahu moderna, o paraíso ganhou uma nova aparência. A cidade capital, Honolulu, é o centro comercial e financeiro do estado. E esta ilha serve como porta de entrada para o estado, que é o Havaí. Por trás das fachadas de hotéis e restaurantes de luxo, o mundo se diverte na praia de Waikiki, em Honolulu. Não existe destino de férias mais reconhecível no mundo. No calor tropical de qualquer tarde, o sol observa centenas de banhistas, surfistas e entusiastas de esportes náuticos. O mar moderado faz deste o lugar perfeito para praticamente todos os níveis de nadadores. O surf de canoa também é um passatempo popular em Waikiki, de longe a faixa de areia mais famosa do arquipélago havaiano. Vamos lá! Hugo, isso aí! Firmeza, firmeza! Bem. Well, bem. E quando o sol se põe, a Avenida Kalakaua fica tomada de atividades. Todos os adoradores do sol que, há poucas horas, estavam na praia, agora viram notívagos. Nenhuma loja escapa ao olhar deles. Nenhum ponto noturno fica sem ser explorado. O Diamond Head observa toda a cena de Waikiki. Explosões violentas de vapor formaram essa cratera cênica. Recebeu esse nome por causa de cristais de calcita semelhantes a diamantes encontrados nas rochas. O Diamond Head aparece em quase todas as fotos tiradas em Waikiki. E no lado leste do Diamond Head, que não é tão fotografado, encontramos o outro lado de Oahu. A vida marinha tropical é uma das principais atrações das ilhas. Para chegar perto, tocar, sentir o pulsar nativo do Havaí, é preciso visitar a Baía de Anauma. A apenas 16 quilômetros da diversão de praia de Waikiki, você já está em contato com a vida marinha de Oahu.
A baía é feita para a prática de snorkeling. Aninhada em uma enseada protegida por penhascos, os visitantes passam horas explorando as águas quentes, dividindo os rasos cristalinos com as criaturas coloridas e misteriosas que chamam o Recife costeiro de lar. Os peixes que habitam a baía de Anauma estão tão acostumados com os visitantes que chegam a comer na sua mão. Logo acima da estrada costeira de Onama Bay, no Macapu Point, fica o Sea Life Park de Oahu. Aqui, os principais elementos da vida marinha do Havaí são reunidos em um show divertido e educativo. Neste cenário pitoresco ao redor do ponto de Cocoa Head, pesquisas oceanográficas são realizadas em meio ao entretenimento. Mais de 2.000 espécies de peixes estão em exibição no tanque de Recife de 300 mil galões do parque. Grandes arraias e tartarugas marinhas dividem as profundezas com muitos outros peixes e criaturas do mar em um habitat subaquático natural. Um passeio tranquilo pelo complexo leva você a apresentações educativas no Ocean Science Theater, e o Valleys Cove revela o mistério e a beleza da vida selvagem dentro e ao redor das ilhas. No Cove, o passado baleeiro da ilha é revisitado no Pacific Valley Museum. Golfinhos e baleias tropicais coloridas de 700 quilos encantam o público. Na beira do oceano, o Sea Life Park oferece uma introdução prática à vida marinha do Havaí. Este é o Nuanu Pali. Bem acima e atrás da atual Honolulu, a cadeia de penhascos de 370 metros de altura domina o vale de Nuanu. Foi aqui, em 1795, que Kamehameha lutou contra os guerreiros de Oahu. A lenda diz que as tropas de Kamehameha forçaram 300 guerreiros a despencar do precipício. Outros dizem que os guerreiros preferiram pular do que serem capturados pelas tropas invasoras. A Batalha de Oahu é considerada o começo do fim de uma conquista de 13 anos das ilhas por Kamehameha. Uma batalha mais recente em Oahu é relembrada quando você visita Pearl Harbor. Uma visita ao museu e ao monumento traz de volta memórias vívidas de 7 de dezembro de 1941 e da nossa entrada repentina na Segunda Guerra Mundial. O monumento sobre o navio afundado USS Arizona é uma homenagem comovente aos homens que morreram no ataque. Aqueles que visitam o Arizona deixam o monumento com uma compreensão mais profunda do sacrifício que foi feito. Huvaina é a colina do sacrifício. A maioria dos visitantes a conhece hoje como Pushbovu, ou Cemitério Nacional Memorial. Historicamente, era o local de antigos rituais de sacrifício havaianos. Kaunas, ou sacerdotes, ofereciam sacrifícios vivos aos seus deuses polinésios. Mas sacrifícios mais recentes, veteranos de guerra que morreram em batalhas ao redor do mundo, agora estão enterrados nas encostas do Pushbovu. Mais de 30 mil veteranos dos Estados Unidos, militares e seus dependentes compartilham o terreno deste memorial pacífico. Pushbovu é o local mais visitado da ilha de Oahu. Uma visita ao lado noroeste da ilha lhe dá a oportunidade de conhecer seu interior agrícola. Hectares e hectares de plantações de abacaxi e cana-de-açúcar se estendem pelo centro de Oahu. Na costa norte da ilha há um lugar agradável que une todos os elementos do paraíso. O Parque das Cachoeiras de Waimeia é o local onde já existiu uma população nativa havaiana próspera. Escavações arqueológicas nos terrenos do Parque Tropical de 1.800 acres indicam que o Vale Verdejante foi ocupado por vários séculos.
Um dos destaques da sua visita ao parque é uma apresentação de tirar o fôlego de saltos de penhascos de 18 metros acima da área das cachoeiras. Os mergulhadores se apresentam várias vezes ao dia. Ônibus levam os visitantes da base do vale até a área das cachoeiras, passando por jardins, sítios históricos e áreas de vida selvagem. O arboreto de Waimea abriga tesouros botânicos raramente vistos em qualquer outro lugar. Muitas das plantas ameaçadas de extinção do Havaí são protegidas aqui. O parque serve como um santuário para 46 espécies de aves. Sou o rei da selva. Nós lhe damos as boas-vindas, criança. Então, que fogo! Vou servir uma xícara. João, sim. Não sou filho único. Vou começar a servir uma xícara. João. Bem, acho que tive um pouco de sorte. Te vejo em algumas semanas e sinto sua falta. Vou dizer que estou melhor. Te vejo em algumas semanas. Sinto sua falta, mas estou um pouco melhor. Sim. É um menino. Ao sentir de verdade a herança da região, o programa de danças e cantos tradicionais nos oferece um vislumbre dramático do passado de Oahu. Então, bem, veja. Eu sei. A Oahu moderna é uma mistura maravilhosa de antigo e novo, de sons e paisagens, de cores de todos os tons e matizes. É o lugar perfeito para começar a pular de ilha em ilha ou simplesmente ficar e realizar seu sonho de encontrar o paraíso. A face sempre mutável da ilha do Havaí, o legado de Pele, a deusa do fogo, a fúria de Kilauea, onde erupções vulcânicas repentinas fizeram a Terra renascer repetidas vezes. Kilauea e sua irmã Mauna Loa são os únicos vulcões do arquipélago que entraram em erupção nos tempos recentes. A Ilha Grande é a mais jovem das ilhas do arquipélago. O fato de seus vulcões gêmeos ainda estarem ativos comprova sua pouca idade. Os vulcões das outras ilhas são mais antigos e ficam progressivamente mais velhos à medida que se avança para noroeste ao longo da cadeia. A origem do Havaí é totalmente vulcânica e a paisagem, das florestas tropicais às áreas de pastagem, é formada por lava, com novas camadas sendo acrescentadas a cada atividade vulcânica. Cada erupção traz novas mudanças à paisagem, com horizontes tão áridos que parecem lunares. Os astronautas da NASA que iam para a Lua treinaram nesses arredores, no Parque Nacional dos Vulcões, na extremidade sudeste da Ilha Grande. O deserto de cá apresenta um cenário desolador para quem atravessa o parque. E a Chain-Off Craters Drive até a costa ilustra a dimensão das mudanças vulcânicas na Ilha Grande. Mas, na destruição e na mudança, também há um novo crescimento.
isoladas como são, a 3.800 quilômetros do continente mais próximo. Como qualquer forma de vida conseguiu chegar às jovens e áridas ilhas vulcânicas? Mas a vida prosperou ao longo de milhares e milhares de anos e por milhares e milhares de quilômetros. Biólogos estimam que uma nova forma de vida vegetal ou de inseto chegava às ilhas a cada 20 a 30 mil anos. No deserto, nas bacias de cinzas e lava áridas e cheias de gases, a vida pode ser difícil e limitada, mas existe vida. Com o tempo, as plantas encontraram maneiras de existir à sombra das fendas e nos lados protegidos das rochas. Com o tempo, tudo é possível. Obrigado. A Praia de Areia Preta formou-se quando a lava desagou no mar em 1750 d.C. O Parque Estadual das Árvores de Lava é uma selva de flores e folhagens, fruto de uma erupção vulcânica no século XVIII. As árvores de lava, congeladas no tempo em moldes de lava resfriada, são a única evidência dos começos ardentes deste tranquilo bosque havaiano. Para contrastar com a beleza cinza-carvão dos vulcões, Hilo apresenta um toque mais tropical à paisagem com uma visita às cachoeiras do arco-íris. E a Baía de Hilo oferece sua própria beleza, com passeios a pé sombreados por áreas de resorts e restaurantes, além da Ilha do Cocô. E ali perto, o sereno e tranquilo Parque Liliaolani. Aqui, eles reconstruíram um jardim japonês de Edo ao longo deste trecho calmo da Baía de Hilo. O jardim é decorado com pontes curvas e lanternas de pedra. Este é um lugar perfeito para aproveitar uma noite havaiana ao pôr do sol. O termo Ilha Grande ganha vida de forma gráfica quando você visita a costa de Kona, no Havaí. Uma viagem pela rodovia 190 saindo de Kailua oferece uma ampla vista do interior aberto. A cadeia de montanhas Kohala se ergue da costa à esquerda. A estrada segue ao norte, a caminho de Waimea e do Rancho Parker. O gado desempenha papel na história das ilhas e os 2 acres que John Parker começou em 1809 se transformaram no maior rancho de gado privado dos Estados Unidos. Atualmente, 250 mil acres de pastagens onduladas compõem a extensão do Rancho Parker. Cerca de 90 peões são responsáveis por mover 45 mil cabeças de gado pelas pastagens. O rancho é tão grande que o clima dentro de seus limites varia do tropical ao desértico.
O capitão George Vancouver trouxe 6 vacas para as ilhas em 1793, e esse rebanho inicial cresceu e se tornou a base do bem-sucedido negócio de gado de hoje. O gado e a influência mexicana na região ainda podem ser vistos atualmente. A região é vibrante, com atividades de rancho e lazer girando em torno da vida no campo. Os havaianos ficaram impressionados com os vaqueiros mexicanos, que vieram para as ilhas em 1832 para administrar os crescentes rebanhos de gado selvagem que vagavam livremente. Os espanhóis, que vieram a pedido de Kamehameha III, trouxeram seus cavalos de trabalho, e logo os ilhéus também queriam sua própria versão do bronco. Indústrias associadas à pecuária, cavalos e gado começaram a surgir ao redor de Waimea, e um novo comércio, um novo estilo de vida foi introduzido na ilha. Mais de 400 fazendas de gado embelezam o estado, mais da metade na Ilha Grande do Havaí, outras em Maui. O estilo de vida ainda está vivo na Ilha Grande. É um dos últimos laços com a história inicial das ilhas, e os moradores, os vaqueiros da ilha, ou paniolo, são tão dedicados ao seu ofício quanto qualquer um de seus colegas do continente. Meu pai era médico e funcionário público. Vamos lá, Fali. Rodeios são um passatempo popular para os ilhéus criadores de gado, e os clubes locais costumam patrocinar competições informais. São eventos familiares pequenos que combinam a emoção de montar e laçar com a descontração de um piquenique. Em 1753, nasceu o bebê destinado a se tornar rei nas regiões montanhosas do norte do Havaí. Vivendo sob a ameaça de morte de um rei temeroso de seu poder supremo, Kamehameha começou sua vida sob a proteção de um chefe amigo em uma vila nas montanhas, à sombra das encostas do norte de Mauna Kea. Eventualmente, o rei levou o jovem para sua corte e o treinou. Os feitos de Kamehameha como guerreiro e governante são lendários. Nenhum outro filho nativo do Havaí fez mais para unir a nação insular e guiá-la para o cenário internacional. Kamehameha morreu em 1819. Seus ossos foram levados para a acidentada costa de Kohala, ao norte de Kona, onde foram enterrados em uma caverna. Segundo a lenda, apenas as estrelas sabem a localização exata do local de descanso final de Kamehameha, o Solitário. Na ponta mais ao norte da ilha fica a pequena cidade de Kapaal, local de nascimento do rei Kamehameha, e é aqui que você encontrará a estátua original do guerreiro que unificou as ilhas. Existem 2 estátuas do rei. Esta foi a primeira. Ela ficou perdida por um tempo quando o navio que a transportava da Itália para o Havaí afundou. Foi recuperada alguns anos depois e colocada aqui. A segunda estátua fica no centro de Honolulu. Uma das principais atrações da costa de Kona é a pesca. Pescadores esportivos de todo o mundo consideram as águas da costa oeste da Ilha Grande perfeitas para encontrar os peixes grandes. A atividade nunca para aqui no porto de Onokoal, ao norte de Kailua, ou na Baía de Kailua, onde pescadores esportivos e barcos de turismo entram e saem do porto o dia todo. A maioria encontra satisfação. Eu estou um pouco assustado. Puanaonau é a cidade do refúgio. Locais como este foram estabelecidos pelos ali, ou chefes, para enviar infratores que quebravam um capô ou leis.
Os idosos, jovens ou doentes e outros que não lutavam em batalhas também estavam seguros na cidade do refúgio. O santuário servia como um lugar de perdão e segurança, e os terrenos ao redor do refúgio eram considerados sagrados. O cristianismo chegou às ilhas com a chegada dos primeiros missionários em 1820. Eles desembarcaram em Kailua e fundaram a Igreja Congregacional Makaikaua, que construiu este edifício em 1836. Os religiosos que chegaram ao Havaí encontraram o povo em desordem religiosa. Os havaianos estavam passando por dificuldades de desenvolvimento sob influências ocidentais e haviam perdido o contato com seu próprio senso de herança e tradição religiosa. Sob a liderança dos missionários no século XIX, os moradores das ilhas foram moldados pelas crenças dos líderes religiosos americanos e europeus. Do outro lado da rua da igreja está o Palácio Lallier. Construído em 1838 com coral, pedra de lava e madeira nativa, tornou-se a residência da princesa Ruth, governadora do Havaí. Kailua é movimentada pela atividade turística. Lojas e restaurantes margeiam um cais colorido. Em contraste com a agitação de Kailua, Pololuau, nas colinas acima da costa de Kona, segue em um ritmo mais lento. A cidade é cercada por vegetação tropical, bananas, café e a beleza sempre presente das flores tropicais. Havaí, a Ilha Grande, uma aventura que representa todo o espectro do que as ilhas têm a oferecer. Kona, Hilo, os vulcões, surf, pesca, história. 2 vezes maior do que todas as ilhas juntas, o Havaí é grande o suficiente para ter de tudo. A sombra do Haleakala domina o leste de Maui e o estreito istmo que liga as porções leste e oeste da ilha. Haleakala significa Casa do Sol. Segundo a lenda, Maui, o semideus, ficou no topo da montanha e capturou o sol, desacelerando-o. Maui prendeu o sol para permitir mais horas de luz do dia, assim o homem teria mais tempo para colher seus campos. Na verdade, o leste de Maui é o Haleakala, um pico vulcânico que se eleva a 3.055 metros acima do Pacífico. Do cume, há uma vista para uma cratera com 2.438 metros de profundidade, 11 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura. Como um caldeirão frio, ela observa a ilha do alto. Silenciosa agora, mas violentamente ativa entre 500 e 1000 anos atrás. Antes disso, durante a Era do Gelo, era um dos 7 vulcões de Maui, que na época era 7 vezes maior do que é hoje. Um segundo vulcão, o Pulkukui, também fica em Maui. Muito mais antigo que o Haleakala, suas encostas foram erodidas ao longo dos séculos. Os primeiros havaianos consideravam o Haleakala um lugar sagrado e percorriam frequentemente suas paisagens queimadas, encontrando nas trilhas pela cratera o caminho mais curto para atravessar a ilha. O Haleakala cria seu próprio clima. Os ventos alísios carregam ar úmido pelas encostas da cratera. À medida que o ar sobe, ele esfria, condensando-se em nuvens que coroam o pico na maior parte do tempo. Por causa do Haleakala, a quantidade de chuva em Maui varia muito, de 400 polegadas por ano no topo de West Maui a apenas 15 polegadas em partes do istmo da ilha, uma distância de apenas 10 quilômetros.
As cores pintadas nas paisagens de Haleakala tornam uma viagem à Casa do Sol uma experiência inesquecível. E a visão da rara planta espada prateada é intrigante. Elas não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo, exceto aqui no pico vulcânico de Maui e nas encostas áridas de lava da Ilha Grande, no Havaí. Elas florescem apenas uma vez durante sua vida, que pode durar de 4 a 20 anos. Elas produzem um caule de flores roxas e, em seguida, morrem. Apesar de toda a beleza árida que Haleakala representa, Maui também possui uma abundância de belezas tropicais. Perto de Wailuku está o Parque Estadual do Vale de Iao e a Agulha de Iao. Com 365 metros de altura, perfurando as névoas das nuvens, ela se ergue de um solo tropical exuberante, que já foi um local de sepultamento de antigos chefes de Maui. Tudo é coberto de verde no Vale de Iao. Caminhos serpenteiam por todo o parque. Ao redor da folhagem úmida e de canteiros de samambaias, descendo por um jardim com destaques florais havaianos e ao longo de um riacho no fundo do vale. Foi aqui, em 1790, que as forças de Kamehameha enfrentaram o exército de um chefe local e os aniquilaram com fogo de canhão. A luta foi tão intensa que o riacho no Vale de Iao ficou vermelho de sangue. Para uma viagem definitiva ao paraíso tropical, percorra a Ana Highway e visite as 7 piscinas. Antes de entrar na estrada sinuosa para Ana pela Rota 36, o lado contemporâneo de Maui começa a desaparecer à medida que você passa pela Vila de Paia. Aqui há uma mistura de lojas e restaurantes que suavemente introduzem o viajante no estilo de vida nativo que ele encontrará mais adiante em Ana. Logo fora de Paia, campos de abacaxi cobrem as encostas do interior até a beira do oceano. A colheita manual de abacaxi da ilha acrescenta cerca de 20 milhões de dólares à economia todos os anos, ficando atrás apenas do açúcar. À medida que a estrada se estreita e serpenteia por vales exuberantes e montanhas, a cada curva surgem paisagens, jardins selvagens, cachoeiras e clareiras tropicais frescas. As 7 piscinas atraem milhares de pessoas todos os anos, todos querendo a chance de compartilhar o momento nas águas frescas do paraíso. Ana é uma vila remota na ponta leste da ilha. Parece guardar os segredos de um modo de vida nascido no velho Havaí. Os antigos costumes e tradições custam a desaparecer em Ana. Mais de 4 milhões de turistas vieram para as Ilhas Havaianas em 1983. Desse total, mais de 1 milhão escolheram Maui, e muitos deles aproveitaram os prazeres da costa de Kaanapali. Conhecida como uma das melhores áreas de resorts das ilhas, hotéis de luxo, campos de golfe, praias, shoppings e restaurantes atendem às necessidades dos visitantes deste paraíso em West Maui. Ao norte e ao sul de Kaanapali, mais prazeres são encontrados no resort complexo de golfe de Kapalua. E a Baía de Mapili, com praias e enseada ao redor, oferece áreas tranquilas e isoladas para relaxar, mergulhar com snorkel ou aproveitar qualquer um dos prazeres do paraíso. Os antigos havaianos consideravam as águas azuladas do Pacífico perfeitas para relaxar e para competições amistosas. Em canoas semelhantes às que trouxeram seus ancestrais para as ilhas, os havaianos modernos encontram relaxamento e competição nas águas que cercam todas as ilhas. A canoagem é uma atividade popular entre os visitantes da ilha, com orientação dos moradores locais. Você pode pegar ondas em uma canoa havaiana e sentir a força da arrebentação até a praia.
Mas embarcações mais modernas também enfeitam as águas ao redor do Havaí. Onde quer que você vá nas ilhas, vai encontrar veleiros e lanchas, barcos de lazer e esportivos. Os pinaquês inflados dos veleiros elegantes podem ser vistos por todo o Havaí, mas não importa o tamanho do seu barco. Se você é um velejador ou aspirante a velejador, as águas havaianas são perfeitas e os ventos favoráveis. Para velejadores resistentes, pranchas à vela podem ser a resposta. Oferecem o desafio da vela e a emoção de uma prancha de surf. A popularidade do surf de prancha remonta à história antiga do Havaí. Seu desenvolvimento moderno também virou lenda. Sunset Beach e Banzai Pipeline são dois lugares que tornaram a experiência do surf de prancha havaiano indispensável para qualquer surfista sério. Claro, o bodysurf, a natação, o mergulho com snorkel e o mergulho autônomo também encontraram áreas especiais ao redor das ilhas. Pescadores esportivos podem encontrar praticamente qualquer tipo de ação nas águas ao redor das ilhas. Se você está longe do mar, não precisa ir muito longe para encontrar seu tipo especial de esporte ou lazer. Os prazeres do golfe ou do tênis nunca estão muito distantes. A recreação havaiana é fácil de encontrar. O passado e o presente se encontram na extremidade oeste da ilha, na encantadora cidade de Lahaina, antiga capital real das Ilhas Havaianas e movimentado porto baleeiro. A cidade foi transformada em um marco histórico pelo Serviço Nacional de Parques. Lá vem ele. Lahaina era um local de lazer para os primeiros ali havaianos. No início de 1800, baleeiros apareceram e Lahaina virou a capital da caça às baleias do Pacífico, mudando tudo. Os baleeiros aproveitavam o dia no pequeno porto de Lahaina para negociar e reabastecer. Os marinheiros foram o principal catalisador do crescimento do comércio que tomou conta das ilhas até o final dos anos 1800. Depois que as rotas marítimas foram mapeadas e as linhas de comunicação abertas, Lahaina, todas as ilhas, na verdade todas as ilhas do Pacífico, passaram a ser alvo dos comerciantes. O Cartaginian, uma escuna de carga de 28 metros atracada no porto de Lahaina, oferece um vislumbre daqueles animados dias da caça às baleias. Hoje ela funciona como um museu flutuante e foi usada no filme Havaí. Muitos dos prédios e locais históricos estão sendo restaurados em Lahaina sob a orientação da Lahaina Restoration Foundation. Tudo isso na esperança de que, onde reis se divertiam e baleeiros faziam negócios, você possa compartilhar a atmosfera única daqueles dias em que Maui floresceu como um centro de comércio e negócios. Lahaina é um grande atrativo para o turismo em Maui e para os pescadores esportivos. O pequeno porto é cheio de atividade. Barcos de pesca vão e vêm em busca de sua pescaria dos sonhos ou para descarregar um troféu. Onde antes os baleeiros percorriam essas ruas estreitas em busca de diversão, agora os turistas correm de loja em loja atrás de pechinchas. E, quando a busca termina, uma parada relaxante à sombra da figueira de bengala centenária de Lahaina. Ou então, faça uma parada no Pioneer Inn, do outro lado da rua da velha figueira. O lugar tem o charme e o ritmo de um refúgio de andarilhos de praia. É ótimo sentar e absorver o clima do passado marítimo de Lahaina no Pioneer. Maui, a deslumbrante ilha do Vale, o lar do velho Havaí e da Casa do Sol, é uma forte atração para quem busca seu lugar no paraíso e um pedaço do arco-íris. Este é o Salting Horn, uma atração natural na costa mais ao sul da ilha de Kauai. Ondas poderosas batem na costa, forçando a água a passar por um tubo de lava costeiro. O efeito para os olhos e ouvidos é impressionante.
Poder, beleza e história são os elementos que fazem de Kauai uma atração irresistível. Nascida de um vulcão gigantesco, a ilha é uma mistura acidentada de beleza tropical, montanhas e penhascos. Kauai é a ilha mais antiga e a quarta maior do arquipélago do Havaí. A ilha reivindica ser o local de nascimento de Pele, a deusa do fogo. Conhecida como a Ilha Jardim, ela explode em cores. Alimentada por quase 500 polegadas de chuva por ano, a vegetação tropical pinta a ilha com um arco-íris vívido de flores e plantas. Enquanto flores e plantas trazem o colorido, duas das características naturais da ilha dão um aspecto robusto e esculpido ao lado oeste da ilha. O Waimea Canyon e as falésias de lava recortadas da costa Napali nos dão um vislumbre dos começos violentos da ilha. Os violentos arrancamentos da terra por erupções vulcânicas ou terremotos deram origem a esse espetáculo impressionante. A fenda na terra tem 1 milha de largura, aberta na ilha por uma falha na antiga crosta vulcânica, pedra sólida cortada em cristas pontiagudas e ravinas. Vales e picos ondulam ao longo do cânion, e as cores estampadas nas paredes irregulares do cânion dançam diante de você em um espectro de argila e pedra ancestrais. O cânion corta 14 milhas através da ilha, terminando à beira do oceano. Na foz do cânion, os penhascos de Napali se projetam do mar, formando colunas afiadas e regulares, algumas chegando a 1.200 metros de altura. As origens flamejantes da ilha podem ser facilmente imaginadas quando você está diante do Grand Canyon do Pacífico de Kauai, Waimea e da costa Napali. O abalo vulcânico que deu origem à beleza do Waimea Canyon também proporciona a beleza e o isolamento do Parque Estadual de Polyhali. Aqui, ao sul da costa Napali, os penhascos se misturam com a praia e as ondas, formando um trecho isolado da ilha. A brisa e o som das ondas quebrando reforçam a privacidade da área de Polyhali. Ao longo da extremidade sudoeste da ilha, o lado seco de Kauai, a beleza natural começa a dar lugar ao toque do homem. O mirante do Vale Anapepe oferece uma excelente vista das plantações e dos campos de taro espalhados pela entrada do Vale Exuberante. Dirigir pelo túnel de árvores na rota 520 dá uma amostra do que está por vir na parte nordeste da ilha, mais verde e úmida. É um agradável prelúdio para sua chegada à praia de Poipu, na ponta mais ao sul da ilha. A água que vem das cataratas Opeka flui para o rio Wailua, a única via navegável do Havaí. O rio é um paraíso para passeios de barco. Um passeio pelo Wailua faz você voltar no tempo, imaginando como era o passado verdejante da ilha. A beleza é pura. Um dos destaques é a vista de Nono, o gigante adormecido. A lenda diz que ele comeu demais em um luau, tirou uma soneca e nunca mais acordou. Seu perfil está delineado na cadeia de montanhas acidentadas. No final do passeio de barco, você mergulha ainda mais no passado e entra na Gruta das Samambaias.
Disse que os primeiros havaianos adoravam na gruta durante as noites de lua cheia. Coberta de vegetação e úmida pelo fluxo de uma cachoeira de 15 metros, a gruta é uma atração popular e já foi palco de muitos casamentos. Turistas aproveitam a vista da gruta enquanto ouvem os acordes da canção de casamento havaiana. Praia de Lumahai, na Rota 56, ao norte de Kauai. Este foi o local de uma cena famosa usada no filme South Pacific. Este local e a vizinha praia de Onolai são procurados por produtores de cinema por causa dos cenários idílicos que oferecem. As plantações de cana-de-açúcar dominam a economia e a paisagem de Kauai, mas o taro é a cultura comercial mais antiga que eles produzem. É do taro que se faz o poi. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem de Anaalei, na costa norte da ilha, oferece uma boa visão das fazendas de taro em funcionamento. As fazendas têm uma dupla função. Os campos de taro também servem como áreas de reprodução e alimentação para muitas das aves aquáticas ameaçadas de extinção da ilha. Um dos fatores que levaram às mudanças dramáticas nas Ilhas Havaianas é sua localização estratégica no Pacífico. Rotas de navegação que se estendem do Extremo Oriente até a Australásia e rotas baleeiras por todo o Pacífico tornaram as ilhas um porto de escala conveniente e popular. Baleeiros e comerciantes lançavam âncora em portos das ilhas. No início dos anos 1900, frotas de navios em serviço transpacífico navegavam pelo arquipélago havaiano, usando este farol em Kilauea Point como referência. Navios com destino ao Honolulu vindos do Oriente usavam a luz como ponto de referência para atravessar o grupo de ilhas. A torre de 16 metros, construída no ponto, posicionava a luz a 66 metros acima da água, permitindo que seu feixe de 1 milhão de velas de potência fosse visto a quilômetros de distância. O farol foi fundamental no primeiro voo aéreo dos Estados Unidos continental para as ilhas em 1927. Os pilotos do voo histórico avistaram o feixe de Kilauea a 145 quilômetros da ilha. O local oferece vistas panorâmicas da costa acidentada e proporciona aos entusiastas da vida selvagem do Pacífico a chance de ver parte da população única de aves da ilha. A península serve de santuário para 8 milhões de aves marinhas em uma área de menos de 8 quilômetros quadrados. É o maior refúgio em qualquer uma das ilhas habitadas. Na verdade, toda a ilha é um santuário. Considere este local de encontro para a espécie conhecida como golfista. O campo de golfe de 27 buracos de Princeville fica convenientemente localizado perto de praias, centros de compras e de entretenimento. E para observar os havaianos nativos em seu habitat natural, Kapa é perfeito para se misturar entre os moradores da ilha e experimentar suas lojas, sua comida e seu estilo de vida. Olieue, um ponto central para explorar a ilha, ou simplesmente relaxar e absorver o clima e o mistério que é Kauai.
Quando pensamos no paraíso havaiano, sempre imaginamos a brisa tropical. Não importa a época do ano que você visite, a temperatura fica em média na casa dos 20 graus Celsius. No auge do verão havaiano, pode chegar aos 30 graus Celsius. O calor tropical constante contribui para o ritmo tranquilo das ilhas. Ventos vindos do nordeste trazem tempestades para o arquipélago, e todas as ilhas têm um lado mais ventoso. As nuvens de chuva normalmente ficam retidas nas cadeias de montanhas, mantendo o clima úmido nas partes norte das ilhas. A maioria dos visitantes é atraída pelo lado de sotavento, o lado mais seco, mas ignorar o lado úmido de qualquer ilha é perder algumas das paisagens mais bonitas que o arquipélago havaiano tem a oferecer. Se preocupar com o clima no Havaí é ir contra o próprio motivo de visitar o lugar. É algo tão natural na experiência havaiana, faça chuva ou faça sol, que torna sua estadia no paraíso ainda mais agradável. É uma das alegrias da viagem. Você não precisa se preocupar com o clima. O capitão James Cook se perguntou em voz alta quando chegou a Kauai: como podemos explicar essa nação, espalhando-se tão longe por este vasto oceano? Hoje, talvez nos perguntemos como essa nação insular se tornou as ilhas dominantes do Pacífico. Conhecer o povo do Havaí e sua herança é entender o desenvolvimento das ilhas. Os ilhéus têm o que chamam de espírito Alola. Vamos encontrá-lo em Oahu, no fervor metropolitano da moderna Honolulu, a capital do estado, e na diversão de Waikiki, misturando-se com as cores nativas do Waimea Falls Park. Você verá isso na força silenciosa e na beleza solene de Pearl Harbor e do Memorial. Você vai senti-lo na Ilha Grande do Havaí, terra natal de Kamehameha e Ilha dos Vulcões Ativos, centro da indústria de gado havaiana. O espírito Alola vive na Ilha do Vale, Maui. Ele percorre as ruas históricas de Lahaina e habita as névoas da agulha de Iao. Esse espírito compartilha as águas das 7 piscinas e se diverte nas praias de resorts de Kaanapali. Kauai, a Ilha Jardim, oferece o espírito Alola na beleza primordial do rio Waialua e na força do Salton Horn, no cânion de Waimea e na praia de Lumahai. O mesmo calor e receptividade que receberam o capitão Cook hoje fazem das ilhas havaianas uma parte moderna, produtiva e vital da comunidade mundial. O fato de ter mantido o charme e a simplicidade de seu passado polinésio é um mérito do povo havaiano, com seu espírito Alola e seu esforço incansável para agradar. Quando as ilhas conquistaram a condição de Estado em 12 de março de 1959, a maioria dos visitantes conhecia apenas o famoso trecho de praia em Waikiki. Hoje, o paraíso insular passou a receber 4 milhões de pessoas por ano e abriu as portas das ilhas vizinhas, cada uma um lugar especial com seu próprio pedaço do arco-íris havaiano para você.